Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de trazer a palavra de Deus, estar aqui com os irmãos. Desde já peço a oração por mim, que Deus me conduza nas suas palavras. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 23, Salmo bastante conhecido nosso, Salmos 23, todo o Salmo. Salmos 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, quero trazer uma palavra. O nosso culto de hoje é um culto de caráter mais instrutivo, e quero trazer algumas reflexões baseado nesse salmo tão conhecido nosso, Salmo de Davi, Salmo 23. É um dos salmos mais conhecidos que temos na Bíblia. Ele, o Salmo 91, 125, mas eu diria que esse Salmo 23, ele é o salmo mais conhecido da Bíblia e é o mais recitado entre as pessoas também. Esse salmo é costume das pessoas recitarem ele em situações de medo, de angústias, de doenças, de dificuldades, em funerais. Ele é um salmo que traz esperança, traz conforto para as pessoas quando estão passando por dilemas. E um salmo tão conhecido como esse, para nós meditarmos nessa noite, eu queria trazer algumas reflexões sobre ele. A introdução desse salmo, que eu queria deixar claro aqui para os irmãos, é que esse é um salmo de Davi. Como o título está dizendo, Salmo de Davi. Ele é um salmo classificado como salmos de confiança. E os salmos, eles são divididos em categorias. E esse Salmo 23, o Salmo 4, o Salmo 11, o 27, o 62, o 131, são considerados salmos de confiança. O salmista, quando ele recita essa poesia, ele expressa confiança em Deus. Davi, que é o salmista aqui na ocasião, ele foi um pastor de ovelhas. E por isso ele faz essa reflexão de Deus como um pastor e ele como sua ovelha. 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 11, nós vamos encontrar uma passagem bíblica conhecida de nós, que o profeta Samuel, ele foi até a cidade de Davi em busca de um rei para Israel. Deus havia substituído o rei Saul e iria passar o reino para outra pessoa. E Deus mandou Samuel ir procurar essa outra pessoa na cidade de Belém. Quando Samuel chegou na cidade de Belém, ele entrou em contato com a família de Davi, com seu pai Jessé, e todos os filhos de Jessé passaram na frente de Samuel para que fosse escolhido o rei, o novo rei. Mas até o momento, nenhum daqueles havia sido escolhido. E Samuel, ele faz a pergunta: há mais algum jovem, há mais algum filho teu? E o pai de Davi, ele diz: o mais novo, ele está pastoreando as ovelhas. Então, com isso nós percebemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas. No Salmos de número 70, eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem, porque vamos ler alguns versículos. O Salmo de número 78, na verdade, e o versículo 70 ao 72, tem uma reflexão sobre isso, sobre essa função de Davi como pastor. 78 e o versículo 70 diz:
também escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo e de Israel. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos sábias. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Deus tirou ele de entre as ovelhas e levou ele para ser um pastor da nação de Israel. Ele foi o dirigente daquela nação e pastoreou bem o povo de Israel. Então, essa característica de Davi como um pastor levou ele a reflexões. E ele começa a refletir na sua caminhada, na sua trajetória como pessoa, como servo de Deus. E ele traz algumas reflexões nesse poema. Os salmos, eles são poemas. E nesse Salmo 23, nós temos duas figuras aqui. Esse poema ele é dividido na figura do pastor e das ovelhas, no versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 por diante, entra na figura do viajante e o anfitrião. Então são dois poemas em um salmo só. Esse salmo, Davi, ele traz reflexões da sua vida, da sua jornada e de como Deus conduziu essa jornada dele. De que forma que ele foi conduzido por Deus na jornada que é a vida. E nesse aspecto, meus irmãos, que eu quero trazer uma reflexão, algumas reflexões nessa noite, baseada no pensamento e nas próprias reflexões de Davi a respeito da sua caminhada com Deus, da caminhada que é a vida. Nesse primeiro poema, a figura do pastor e das ovelhas, do versículo 1 ao 4, a Bíblia mostra Deus também como pastor. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Salmos 80 e o versículo 1 fala de Deus como um pastor. Salmos 80 primeiro diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Então, não era novidade chamar Deus de pastor. Não era novidade alguma. O capítulo 40 e o versículo 11 do profeta Isaías, ele também chama Deus de pastor. Capítulo 40 e versículo 11, Isaías diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Essa figura de Deus como um pastor, ela era uma figura conhecida e era uma figura comum entre os judeus, entre os israelitas da época. E a primeira reflexão que eu quero trazer nessa noite, meus irmãos, se encontra no versículo 1 do nosso Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A primeira reflexão que eu posso fazer nesse versículo é que Davi, ele sentia satisfação em Deus. E de onde que eu tiro essa reflexão, meus irmãos? Esse salmo, infelizmente, tem sido mal interpretado no decorrer dos séculos. Os primeiros versículos dele, no original, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, no original do Novo Testamento, no original do Antigo Testamento, o hebraico, que foi traduzido até melhor pela NVI, a tradução da NVI diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Era como se o salmista estivesse dizendo: Deus é meu pastor, eu tenho Deus, portanto eu não preciso de coisa alguma. Na verdade, o salmo não falava somente de Deus como um provedor, ele não estava falando somente de Deus como aquele que supre as necessidades, mas ele estava falando da sua satisfação em Deus. Deus, ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nenhuma coisa nessa vida porque eu tenho Deus. Ele estava falando da sua satisfação com Deus. Se você estiver com a Bíblia aberta, abra no Salmo de número 16 e o versículo 2, ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Davi diz: tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti. Isso é curioso, meus irmãos, porque
Primeiras Crônicas, capítulo 27, e o versículo 35, começa a narrar os bens que Davi tinha nessa vida. Davi, ele tinha tesouros, campos, vinhas, depósitos de vinhos, plantações de oliveira, figueiras, depósitos de azeites. Ele tinha gado, tinha camelo, tinha ovelha, ele tinha cabras, ele tinha muitas terras. Mas Davi está dizendo aqui no Salmo 16: outro bem eu não tenho além de ti. Isso nos revela a satisfação que o salmista tinha em Deus, de forma que ele estava dizendo que tudo que ele tinha na vida não passava de nada. O mais importante para ele era Deus. Ele tinha Deus e aquilo o satisfazia. Isso nos leva a algumas considerações, meus irmãos, e eu quero fazer duas considerações. Baseado na reflexão de Davi, na sua satisfação que ele tinha em Deus, a primeira consideração que eu quero fazer aqui nesta noite é que Deus, ele tem que ser a nossa prioridade. Mateus capítulo 6 e o versículo 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. As coisas de Deus e do seu reino não podem ser consideradas secundárias na nossa vida. As coisas de Deus, elas têm que ser prioridade na nossa vida. As coisas de Deus têm que tomar o lugar mais importante da nossa vida. Oração, leitura, evangelismo, participação dos cultos, ações missionárias, ações de misericórdia, ações sociais, tudo isso é a vontade de Deus, é considerar Deus como prioridade. Eu sei que a nossa vida nós temos muitas coisas, muitos afazeres, muitas ocupações, mas nada dessas ocupações, nada dessas coisas que nós temos na vida pode tomar o lugar de Deus. Ele tem que ser prioridade em nossa vida. As coisas de Deus são a prioridade em nossa vida. Um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia, que foi pastor da igreja de Antioquia por volta do ano 100 depois de Cristo, ele diz uma frase interessante em um dos seus escritos, que foi preservado até hoje para nós. Ele diz: não permita que nada além de Cristo te fascine. Não permita que nenhuma outra coisa dessa vida além de Cristo fascine você. Tome a sua frente, se ponha nos seus olhos. Cristo, ele tem que ser a prioridade na sua vida. A segunda reflexão, meus irmãos, na verdade a segunda consideração que eu quero fazer, baseado nessa reflexão de Davi, na reflexão de Deus como tudo para Davi, como prioridade, é que devemos ter cuidado com os ídolos do coração. Mateus capítulo 6 e o versículo 21, Jesus falando, pregando, ele diz: aonde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Frequentemente os homens levantam ídolos em seus corações. Frequentemente nós levantamos ídolos em nossos corações. Nem sempre os ídolos são imagens de escultura. Nem sempre a idolatria, ela se constitui em adorar imagens de escultura. Na verdade, idolatria é colocar alguma coisa à frente de Deus na nossa vida. Seja marido, filhos, trabalho, faculdade, projetos de vida, dinheiro, alguma coisa nessa vida, se ela estiver na frente de Deus, ela é idolatria. E temos que ter cuidado com isso, porque Jesus disse que aonde está o tesouro, aí está o nosso coração. O meu coração, ele precisa estar em Deus. Deus tem que ser a razão do meu tesouro, a razão da minha vida. O primeiro de todos os mandamentos, certa vez alguém chegou para conversar com Jesus e perguntou: mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus disse, Mateus capítulo 22 e versículo 36, Jesus diz: o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É ter Deus como a primazia, como o principal da nossa vida. O grande avivalista do século XVIII, John Wesley, ele deixou escrito em seu diário, que foi levado até hoje nós, uma seguinte oração que eu acho muito bonita e queria recitar nessa noite. Ele diz assim: Deus, se existe alguma coisa contigo que está disputando o meu coração, arranca-o,
e reina tu como único dono e Senhor dele. Essa oração, ela expressa como deve ser o nosso desejo, como deve ser a nossa vida. Deus tem que ser a prioridade e devemos orar assim também, pedir para Deus tirar as coisas que estão disputando o nosso coração com Ele. Ele tem que ser a prioridade das nossas vidas. A segunda reflexão, meus irmãos, que eu faço nessa noite, Salmo 23, versículo 2 e 3, queria ler novamente aqui, junto com os irmãos, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma. Depois de declarar que Deus era o seu bem maior, Davi ele começa a refletir de como Deus o conduziu nessa caminhada que é a vida. Provavelmente Davi, quando escreveu esse salmo, ele já não era mais jovem, ele já era uma pessoa de certa idade, já tinha experimentado muitas coisas na vida, já tinha passado por vários momentos, e aqui ele começa a refletir mais uma vez sobre os cuidados de Deus na sua vida. E a segunda reflexão que eu faço baseado nesse texto é que Davi, ele tinha a consciência de que Deus cuidou dele. Deus cuidou dele nessa caminhada. Me faz repousar em pastos verdejantes. A Palestina, meus irmãos, ela tem um clima, a Palestina onde Davi vivia na época que compôs o Salmo, ela tem um clima bastante árido, pouca vegetação, os pastos eles eram secos, o caminho ruim. Por isso era necessário que se fizesse longos períodos, longos percursos do aprisco das ovelhas em busca de águas, de oásis e de vegetação boa para alimentar as ovelhas. Essa caminhada começava pela manhã, para que se fosse evitado a insolação do meio-dia e o sol mais quente e castigante nas ovelhas. Mesmo assim, essa caminhada ela era demorada, e durante essa caminhada as ovelhas cansavam, ficavam exaustas e se sentiam famintas. As ovelhas, o interessante dessa passagem, me faz repousar em verdes pastos, ou em pastos verdejantes, é que Davi diz que ele repousa em pastos verdejantes. Uma coisa interessante nas ovelhas é que as ovelhas elas não se deitam. Raramente as ovelhas se deitam. Pesquisadores dizem que as ovelhas elas não se deitam enquanto elas não estão extremamente satisfeitas. Então, quando Davi diz que me faz repousar em verdes pastos, ele está dizendo que a ovelha, ela, quando mesmo nessa caminhada desértica, nesse clima árido, quando ela chega nos pastos verdejantes, ela repousa, ela se deita ali naquele pasto, porque ela está bem alimentada. E ele aplica isso à sua vida, que Deus cuidou dele. Quando ele diz, leva-me a águas tranquilas. Essas águas tranquilas têm um sentido de águas paradas, tranquilas, não correntes. As ovelhas, elas são animais muito medrosos. Estudiosos dizem que as ovelhas, elas chegam, elas são tão medrosas que, às vezes, quando ela vai tomar água em algum riacho, ela tem medo de descer aquelas águas correntes, e mesmo ela sedenta de um deserto inteiro tendo andado, quando ela chega naquelas águas correntes, ela fica com medo, e muitas delas até morrem de sede, mas não vão beber água ali naquele riacho, porque elas têm medo. E alguns pastores, eles precisam pegar a água na mão e levar até a boca das ovelhas para que elas bebam. Então, por isso esse pastor que Davi está refletindo, ele leva as ovelhas para águas tranquilas, para que elas não tenham medo, em caminhos tranquilos, tranquilidade, para que essas ovelhas não tenham medo. Refrigera a minha alma. No versículo 3, a parte A, fala do vigor renovado. As ovelhas, elas foram lá, elas comeram dos verdes pastos, elas descansaram, elas beberam as águas tranquilas, e então Davi, ele chega à conclusão, refrigera a minha alma. Ele quer dizer, as ovelhas, elas retomam o vigor está restaurado, elas voltam a estar restaurada, o seu ânimo, as suas forças, e isso para continuar a caminhada nos desertos áridos.
supriu as suas necessidades, renovou as forças, mas não acabou o caminho. Elas precisavam continuar seguindo. E Davi estava dizendo que, apesar de ter enfrentado desertos áridos nessa caminhada, dificuldades, Deus havia suprido todas as suas necessidades. Deus, como pastor, tinha suprido as necessidades dele, havia dado as coisas que ele precisava, não tudo o que ele quis, mas deu tudo o que ele precisava. Isso nos leva, meus irmãos, a um texto sobre o cuidado de Deus, que eu quero refletir com os irmãos. Mateus capítulo 6, um texto conhecido nosso, versículo 25. Mateus 6 e 25 é uma pregação de Jesus, quando Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Deus, Ele garante os cuidados, os sustentos das suas ovelhas. O seu povo, as pessoas, são cuidadas por Ele. Davi estava refletindo exatamente sobre isso, quando ele disse que refrigera a minha alma. Deus, Ele traz renovação à minha alma. Significa isso, que apesar de ter enfrentado todas essas dificuldades na vida, os desertos da vida, as suas necessidades foram supridas por Deus. Se nós formos refletir no caminho que Davi levou para se tornar rei, meus irmãos, o caminho dele foi difícil. Davi, ele passou fome e sede. Em um determinado momento, ele fugia do rei e ele entrou no templo e teve que comer de tanta fome que ele sentia os pães sagrados, que não era lícito ninguém comer, somente os sacerdotes. E ele foi lá, de tanta fome que ele tinha, ele comeu daquela refeição sagrada. Ele foi perseguido pelo rei Saul, foi mal compreendido pelas pessoas da sua época, pela sua própria esposa, foi insultado e terminou sendo exilado da sua terra. Ele teve que sair de Israel e morar em terras vizinhas. Morou com os filisteus, porque ele não podia voltar para a sua terra. Mas esses foram os desertos áridos que ele passou. Mas eu tenho certeza que nessa reflexão, ele pensou sobre tudo isso, mas chegou à conclusão que refrigera a minha alma. Tudo isso foi necessário para que ele se tornasse rei. Uma consideração que eu quero fazer sobre isso é que, às vezes, o caminho difícil, ele serve para que nós ganhemos experiência com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo vai falar que as dificuldades, elas produzem a perseverança, e a perseverança produz a experiência. Tiago repete o mesmo ensino no capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago diz que as dificuldades da vida, as tribulações, as provações, os problemas dessa vida nos levam a perseverar, e a perseverança nos fazem melhor, nos torna perfeitos. Davi se tornou mais próximo de Deus nas dificuldades que ele passou na sua vida. A maioria dos seus salmos, das suas reflexões, foram escritas em momentos de dificuldade que Davi passou na vida. Em momentos que ele estava tendo lutas, dificuldades, provações. Nesses momentos, são os momentos que nos aproximamos mais de Deus. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda é que os caminhos difíceis, eles servem para que nós valorizemos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus na nossa vida, se elas fossem fáceis, se elas viessem com facilidades, a gente não daria valor. A gente não teria considerado elas como elas merecem ser consideradas. E às vezes elas são difíceis de chegar nas nossas mãos. Há um provérbio que diz: é no fim dos caminhos mais difíceis que estão as maiores vitórias. Uma senhora chamada Antônia Faleiros, talvez algum dos irmãos já leu essa reportagem. Essa senhora, ela era uma mineira que aos 21 anos de idade ela foi buscar uma vida melhor em Belo Horizonte. Ela era do interior. Então ela foi para Belo Horizonte buscar uma vida melhor. Ela conseguiu um trabalho de empregada doméstica, mas ela não tinha dinheiro para pagar o seu aluguel.
Ela trabalhava durante o dia naquela casa e à noite ela não tinha onde morar e ela dormia nas paradas de ônibus, na rua. E naquela dificuldade de dormir, naquelas insônias, essa mulher, ela caminhava e encontrou nos lixos algumas apostilas, tal, e ela viu que era de direito e começou a estudar aquelas apostilhas. E o interessante disso, meus irmãos, é que ela se formou em direito. Essa mulher, com um monte de dificuldades na vida, estudava com materiais que ela recolhia do lixo, dormia na rua, ela se formou em direito. Mas não foi só isso, ela passou no concurso e se tornou juíza do estado da Bahia. Então, eu tenho certeza que essa mulher, quando ela olha para trás para a sua caminhada, ela vê uma caminhada muito difícil, mais difícil do que muitas das nossas dificuldades nessa vida, essa mulher passou. Mas eu tenho certeza que ela valoriza onde chegou, porque não foi fácil. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Se viessem as bênçãos de Deus na nossa vida fácil, nós seríamos ingratos. Talvez você que está me ouvindo em casa, ou algum dos irmãos aqui, esteja achando difícil, porque alguma coisa que estamos pedindo a Deus, demora tanto para vir, está sendo tão difícil de chegar. Guarde essa palavra. Talvez seja por isso. Precisa ser difícil para que você valorize. Precisa ser difícil para que eu valorize. Terceira observação: as bênçãos de Deus renovam nossas forças para novos desafios. A caminhada das ovelhas foi até o pasto, se saciaram, descansaram, mas elas não pararam. Elas tinham mais deserto para continuar andando. Elas precisavam continuar na sua caminhada. Aquele povo de antigamente, eles eram nômades, eles não paravam no lugar, saíam com seu gado por deserto adentro e não parava. Quando Davi diz, refrigera minha alma, ele fala sobre a renovação de forças para andar, para continuar caminhando. Não parou ainda a jornada. No versículo 3 do nosso salmo, meus irmãos, que estamos meditando, versículo 3, a parte final diz, guia-me pelas veredas da justiça. O interessante aqui é que no Antigo Oriente, os pastores de ovelhas, eles não guiavam as ovelhas por trás das ovelhas. As ovelhas não iam na frente e o pastor ia seguindo atrás dela. Não era dessa forma. O pastor ia na frente sozinho e as ovelhas iam seguindo ele por trás. Muitas delas seguiam, muitas vezes acontecia delas seguirem em fila indiana, quando tinham penhascos a passar, e elas seguiam aquele pastor. Então quando Davi diz, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelos caminhos da justiça, ele está refletindo nisso, o pastor andando na frente e a ovelha seguindo ele atrás, seguindo o pastor atrás. Essas ovelhas, elas precisavam conhecer o pastor para seguir. Uma característica interessante das ovelhas é que elas são muito apegadas ao pastor. Uma ovelha se acostuma tanto com o pastor que na falta dele, ou na troca para outro dono, ela rejeita o outro dono, ela rejeita a água, ela rejeita a comida, ela fica deprimida, de forma que dizem que é melhor vender a ovelha para o matadouro do que trocar ela de pastor, porque ela não vai se acostumar, não vai obedecer, vai ficar doente e ela vai rejeitar até mesmo água e comida. Elas se apegam aos pastores. Por isso, é comum nessas fotos que nós vemos em livros, internet, você vai ver as ovelhas sendo pastoreadas naquele Antigo Oriente e pastores crianças, 2, 3 crianças ali apacentando aquelas ovelhas, porque precisava que fossem crianças para que elas tivessem um apego maior. E aquela criança, como tinha uma vida mais longa, provavelmente toda a vida da ovelha, ela estaria acostumada com aquele pastor mirim, com aquele pastor, com aquela criança. Ela conhecia o pastor até pelo cheiro. Essa é uma característica das ovelhas. E Davi se coloca como uma ovelha que conhecia a voz do seu pastor. O guia ia lá na frente e as ovelhas iam sendo guiadas por ele, elas seguiam ele. Isso me lembra uma ilustração. Certo dia,
em um lugar, em uma rádio, foi feito um concurso de poemas. E aquela rádio, ela criou esse concurso e mandou que as pessoas escolhessem o que iria ser tratado naquele concurso, quais os temas seriam tratados. E foram escolhidos temas bíblicos, e várias passagens bíblicas foram ventiladas, mas das mais belas passagens bíblicas, a que foi escolhida foi esse Salmo 23. E então foi marcado o dia do concurso. As pessoas foram para aquele concurso, participaram do concurso, recitaram seus salmos, recitaram o salmo, mas ali um certo senhor, com a voz arrastada, com nenhuma técnica de oratória, ele faz a recitação do salmo, e para surpresa de todos, o júri, a plateia, as pessoas começaram a chorar, de forma que os jurados não conseguiam nem sequer dar a nota daquele pastor, daquele salmo recitado pelo jovem senhor. E então um dos participantes perguntou a alguém que estava próximo: o que é que aconteceu? Esse homem sem oratória nenhuma, sem nenhuma técnica, de voz arrastada, por que ele comoveu tanto a plateia desse jeito? E então a resposta veio: porque os outros participantes, eles conheciam apenas o Salmo 23. Mas esse senhor, ele conhecia o pastor do Salmo 23. Ele era uma ovelha que conhecia a voz daquele pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 10 e o versículo 2, do 2 ao 5. Jesus, dando o seu discurso, ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama suas próprias ovelhas pelo nome, as conduz para fora. Depois de ter levado para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai na frente dela, ele vai guiando, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. As ovelhas de Jesus, elas conhecem a sua voz. Conhecer a voz do pastor significa intimidade com ele. Será que nós temos intimidade com esse pastor? Será que eu tenho intimidade com esse pastor? Será que eu tenho intimidade com Deus? Era sobre isso que Davi estava refletindo. Ele fala e eu sigo. Ele me guia pela sua voz e eu continuo seguindo ele. Ele tinha intimidade para ouvir a voz desse pastor. A terceira reflexão, meus irmãos, que eu quero fazer nessa noite, é que ele adquiriu uma confiança mais sólida em Deus. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O descanso das ovelhas servem para prepará-las para uma nova caminhada. Essa nova caminhada nem sempre vai ser a mesma caminhada que já se caminhou. Às vezes essa nova caminhada, ela se torna uma caminhada mais difícil. No caso de Davi, depois do deserto até o pasto, ele enfrentou uma caminhada muito mais difícil, que ele chama de vale da sombra e da morte. Esse vale da sombra e da morte, meus irmãos, que Davi chama, é uma reflexão que ele está fazendo sobre a dificuldade dos caminhos que o pastor tem ao levar as suas ovelhas. Esses vales eram regiões montanhosas, estreitas, onde haviam predadores ali para aquelas ovelhas. Haviam lobos, haviam leões e ursos ali escondidos na espreita para atacar essas ovelhas. A jornada da vida de Davi, ele baseia com isso. Ele diz que é uma jornada contínua. As coisas que ele passou antes serviram de combustível para que ele pudesse continuar caminhando. Dessa vez ele estava em um vale difícil. Ele estava em um vale que ele chama de sombra e de morte. Às vezes as nossas conquistas, as nossas vitórias, aquilo que você já venceu, aquela dificuldade que você já teve, que você passou bem por ela, você venceu, ela foi combustível para que você pudesse enfrentar uma coisa maior que viesse pela frente. E aquilo lhe fortaleceu, e por isso você está conseguindo passar por esse momento difícil que você está passando agora. Nesse vale, como eu disse, haviam muitos perigos. Davi já tinha passado por várias dificuldades na sua vida.
mas nenhuma dificuldade tão grande como depois que ele se tornou rei. Ele passou por dificuldades para se tornar rei, mas depois que ele se tornou rei, ele teve bons tempos, mas também ele passou por um vale difícil na sua vida. Um dos filhos estuprou a própria irmã. O irmão dessa irmã assassinou esse filho. Esse que assassinou o filho tomou o reino do pai e expulsou o pai do reino. Todas as dificuldades que Davi tinha passado antes, eu tenho certeza que para ele o vale era esse momento que ele estava passando. Mas Davi sabia muito bem quem é que estava à frente e que lhe conduzia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Davi, ele quando quer ir para a guerra, ele pede ao rei Saul para ir para a guerra. E ele diz ao rei Saul que gostaria de participar da guerra. Saul diz que não, que ele era muito jovem, mas ele diz: olha, quando eu era pastor de ovelhas, veio um leão e avançou sobre as ovelhas, e eu me agarrei com aquele leão e lutei pela minha ovelha e defendi ela. E depois veio um urso e eu fui lá e me agarrei com aquele urso e defendi a minha ovelha. E a reflexão é o seguinte: se ele que era humano fez isso para proteger as ovelhas, imagina o que Deus fará para proteger ele, para proteger a sua ovelha. E então ele chega à seguinte conclusão: não temerei mal algum. Salmos 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Davi, ele estava confiante, havia confiança nesse pastor. As dificuldades podem ser transformadas em bênçãos se esse pastor ele está conosco. Se ele vai nesse vale, na nossa frente, essas dificuldades elas são superadas. Uma observação importante, meus irmãos, quando ele fala aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, elas tinham algumas funções, 3 funções básicas. A primeira era cutucar as ovelhas teimosas. As ovelhas iam andando, às vezes a ovelha passava do pastor, e ele pegava aquela vara e dava uma cutucada nela, e machucava mesmo a ovelha, machucava um pouquinho aquela ovelha. O pastor usava a vara para cutucar as ovelhas que estavam se distanciando. Às vezes ele precisava tratar com maior rigor para o bem das ovelhas. Um certo grupo de turistas, eles estavam viajando na Palestina, e esse grupo de turistas, eles começaram a ver os pastores pastoreando as ovelhas, acharam bonito aquilo e pediram para o guia turístico parar o carro, que eles queriam tirar fotos. E então eles desceram, foram tirar fotos, ficaram observando ali o pastor guiando as ovelhas, e uma ovelha se desgarrou, começou a ir para longe, e aquele pastor então pegou aquela ovelha, os guias ficaram olhando, ele levou ela para junto de si e ele quebrou a perna da ovelha. Aquilo dali mexeu com todo mundo que estava vendo. Os turistas ali começaram a olhar e disseram: que maldade, por que ele fez isso? Ficaram protestando e foram falar com o guia turístico para querer respostas. E o pastor estava ali, tinha quebrado a perna da ovelha, mas começou a remendar a perna da ovelha. E o guia turístico foi lá e perguntou, fez a pergunta. Então aquele guia, ele traz a resposta. Ele diz que às vezes, que o pastor havia dito que às vezes era necessário quebrar a perna da ovelha para que ela não se perdesse. Aquela ovelha, ela já havia fugido, ela havia sido quase morta por um lobo, outra vez ela tinha sido quase morta por um leão, uma outra vez ela caiu dentro de um buraco, e aquela ovelha comumente ela estava se desgarrando. Então foi necessário quebrar a perna dela, enfaixar a perna dela e colocar ela no braço, para que ela não se perdesse. Um comentarista bíblico, Mayan Perman, ele diz que Deus pode nos mandar disciplinas dolorosas para nos trazer para o lugar certo. Hebreus 12:6 diz que ele repreende e castiga aqueles a quem ama. Talvez, nesse momento, você que está em casa ou aqui pode estar passando por uma dificuldade um pouco difícil. Você está pensando que é muito duro isso e não sabe por que está acontecendo. Eu quero te dizer, às vezes ele precisa quebrar a perna da ovelha. Às vezes ele precisa quebrar a perna e colocar no braço para que ela não se afaste tanto, para que ela esteja no lugar onde ele quer. Ele tem um lugar certo para você ficar e é necessário que você esteja nesse lugar. E é necessário algumas coisas. A outra função da vara, meus irmãos, a segunda,
era que ele usava o cajado, a parte final da vara, forma de gancho, para buscar as ovelhas que ficavam presas nas rochas. As ovelhas caíam, ele colocava ali e puxava ela com aquele cajado. E uma terceira função era que o cajado era para trazer as ovelhas perdidas. A terceira função, na verdade, ele contava as ovelhas. As ovelhas, elas, quando chegavam no aprisco, no final da caminhada, o pastor colocava a ovelha, colocava aquela vara e as ovelhas começavam a passar entrando pela porta do aprisco. Elas começavam a entrar pela porta e ele começava a contar. E Jesus disse que conhece as ovelhas pelo nome. Então ele começava a contar de uma a uma daquelas ovelhas e ele dizia: passa Maria, passa Maísa, Gustavo, Diego, Amaro, Erinaldo. Está passando as ovelhas e ele está contando porque ele conhece cada uma pelo seu próprio nome. João capítulo 10 e o versículo 3, Jesus diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Ele conhece você, ele sabe quem é você pelo nome, ele sabe quem é eu e quem é você, pelo seu próprio nome ele te chama. Então, não nos preocupemos, o pastor está conosco. Para finalizar, meus irmãos, terminando essa reflexão que Davi faz sobre o caminhar, na verdade, a reflexão do Salmo não é sobre o pastor e as ovelhas só, é sobre uma caminhada com Deus. Ele usa a figura do pastor e das ovelhas, mas no versículo 5 por diante, ele muda a figura e começa a falar agora da figura do anfitrião e o viajante. A ovelha, Davi, ele passa pelo vale como um viajante cansado, e ele fugindo daquele vale, os inimigos correndo atrás dele, ele encontra um refúgio que é a casa desse anfitrião. Quando ele está cansado daquela jornada, daquela caminhada, ele se abriga naquele refúgio, seus inimigos param na porta, os inimigos da dor, da dificuldade, da angústia, da doença, das perseguições, dos problemas, param na porta e ficam olhando, porque o anfitrião pega aquele viajante e prepara uma mesa na presença desses inimigos. Trata ele com honra, ungindo a cabeça dele com óleo. Enche a taça dele do copo de vinho dele, de forma que transborda. Essa é a figura do abrigo. Ele está falando que quando ele termina essa caminhada, Deus ele se porta como um anfitrião, recebendo ele, lhe dando abrigo. Lhe abriga dentro da sua casa. Lhe protege. Os inimigos que estavam fora, há uma tradição antiga. Davi aqui ele está fazendo referência à tradição judaica da sua época, de que ninguém poderia mexer com um convidado na casa do anfitrião. O hóspede, quando chegava naquela casa, ninguém tocava nele, ninguém mexia com ele. Então, os inimigos ficavam do lado de fora e ficavam olhando lá ele comer, ele beber, ele descansar e ele ser tratado como amigo do anfitrião. Deus ele estava tratando Davi como amigo. No final dessas dificuldades, desse caminho, ele trata a mim e trata você como um amigo. Ele recebe e protege, ele é um abrigo seguro. E, concluindo a nossa meditação, Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ainda é referência à tradição. A tradição dizia que o anfitrião daquela casa, ele não deixava o seu hóspede sozinho. Ele, quando precisava sair, ele botava 2 guardas ali para guardar aquele seu hóspede. E esses 2 guardas, Davi está dizendo que é a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus é quem vai guardar o viajante. A bondade e a misericórdia de Deus é quem vai acompanhar, quem vai guardar e quem vai nos proteger nessa caminhada. É isso que Davi está refletindo. E ele diz: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ora, a tradição diz que o hóspede ele ficava ali por um tempo, ele não ficava para sempre, porque a bondade e a misericórdia o seguiriam para sempre, todos os dias da sua vida, porque ele não vai querer sair dali. Ali aquele lugar está bom, é um lugar de refúgio e ele vai ficar ali. Então bondade e misericórdia vão estar com ele para sempre na sua vida.
Eu quero dizer, meu irmão, por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja essa jornada, por mais difícil que seja a luta, um problema, uma dificuldade que você estiver passando, fique certo, o pastor cuida de você na caminhada, na jornada. Quando você passar por esse vale, ele vai lhe receber como um bom anfitrião em um refúgio seguro, onde a bondade e a misericórdia vai lhe acompanhar. Amém? Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Curvemos a nossa cabeça, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, eu te peço por essas pessoas, Senhor, que estão nessa caminhada, por todos nós que estamos nessa caminhada difícil, Senhor, que é a vida, as dificuldades, as lutas, os problemas, os empecilhos, os embaraços que encontramos nessa vida. Senhor, nos conduz como pastor, nos ajuda a atravessar os desertos áridos, a encontrar pastagem, renova e refrigera a nossa alma, nos ajuda a passar por esse vale, esteja conosco e nos recebe em teu seguro, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.